Olá, meu nome é Cleia, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação, na verdade Cleia Lima. Na aula de hoje a gente vai falar sobre coerência e coesão. Se a gente pensa em coerência textual, a gente está falando de sentido do seu texto. Muitas vezes o candidato, ele escreve, mas ele não relaciona a ideia a conhecimento de mundo, a veracidade da informação, fora a preocupação quando a gente fere, a ideia de democracia. São todos os problemas pertinentes à coerência textual que podem prejudicar na sua pontuação. Bom, a coerência textual, como eu já disse, refere-se ao sentido do texto. Ela é analisada através dos seguintes fatores: argumentação diversificada e não contraditória. Bom, a argumentação diversificada, ela é estabelecida no momento em que você organiza suas ideias. Você vai falar sobre mais de um tópico referente ao seu tema e vai dar informações que sustentem o seu ponto de vista. Então, por exemplo, quando a gente fala do problema de como os moradores da favela são vistos externamente, ou na própria sociedade brasileira, a gente precisa trabalhar com a coerência. Então, do que a gente pode abordar? Bom, a violência é uma realidade das favelas brasileiras, mas não é culpa dela. As pessoas colocam o lugar da violência como na favela, é como se a favela fosse um problema social. Isso é uma afirmação incoerente. Não é a favela que é um problema social. São os problemas e a ausência do Estado que geram o aumento da violência, que geram a marginalização dos moradores da favela. Então a gente precisa trabalhar sempre com a relação causa-consequência para ver se aquilo que a gente está falando tem sentido, tem coerência. Ainda que a questão do ser contraditório, Se você fala que o morador da favela, ele não tem acesso a uma educação de qualidade, ele não tem saneamento básico, ele não tem acesso à saúde, ele é exposto à violência, você não pode dizer que ele é o problema social. Ele é simplesmente o resultado disso. Então, cuidado na hora que você for articular as suas ideias, porque muitas vezes o que você faz? Você sustenta uma ideia preconceituosa de que o favelado é o culpado pela violência nas grandes cidades. Isso não é uma verdade. A verdade é, não existe suporte para a ascensão social desse favelado. 1 em 1 milhão vai sair dali. Então, eu não posso tomar a exceção como regra, senão eu tenho um problema de incoerência textual. Bom, ainda falando sobre isso, a gente precisa de um posicionamento lógico sobre o tema. A lógica, ela passa pelo conceito da veracidade. Eu preciso escrever algo que faça sentido. Por exemplo, a questão do preconceito. A origem do preconceito se dá na sustentação de que existe um modelo, branco, olho claro, cabelo liso, magro, dentro dos estereótipos modernos. Então a gente tem uma padronização que julga e que gera o preconceito. Tudo que é diferente, acaba sofrendo uma marginalização, acaba sofrendo com a violência. Então, eu preciso manter uma sequência lógica. Por que sofre preconceito? Porque é diferente. É diferente por quê? Porque a sociedade padroniza. Então, eu preciso de um encadeamento lógico para a minha ideia. Coerência externa. Uma vez, em uma das minhas turmas, eu falei sobre a marginalização do idoso. Marginalização, quando a gente pensa na parte semântica da palavra, tem significados diferentes. A gente tem o marginal, que comete marginalidades, que comete pequenos delitos, e a gente tem a marginalização do idoso, ou seja, aquele que está à margem da sociedade, é excluído pela sociedade. Bom, a aluna não conseguiu inicialmente interpretar o tema, porque ela começa a redação falando que os índices de violência na terceira idade aumentaram muito, E exemplifica com a vovó do pó. Se alguém não lembra, vamos lembrar quem é a vovó do pó. Era uma senhora, que traficava e foi pega. Bom, a gente tem incoerências.
Imagina, se todo idoso que você verificar, você sai de perto porque você acha que ele é marginal. Esse índice foi criado, ele foi construído, ele não existe. Ele não faz parte daquilo que a gente garante como coerência externa, né? O exemplo é até um exemplo real, mas um exemplo que não se liga, não se conecta com a tese que ela criou, que ela inventou, que não está de acordo com a coerência externa do mundo, tá? Então, toda vez que a gente constrói alguma coisa, a gente precisa sustentar a nossa tese com argumentos que sejam verdadeiros, com argumentos coerentes, para que eu não tenha problemas de fragilidade de argumentação e seja penalizado por colocar uma inverdade na minha prova. Bom, além da coerência que eu acabei de falar, a coerência está extremamente ligada à coesão. Muitas vezes, uma falta de coesão em um texto atrapalha a coerência, ou seja, o sentido geral, o sentido amplo, né? Existem elementos conectivos, né, que fazem com que eu mantenha a estrutura no meu parágrafo. Se eu digo, é importante salientar que na sociedade moderna muitos marginalizados sofrem exclusão e preconceito. Prova disso são exemplos, por exemplo, dos meninos que foram exterminados em Costa Barros, que foram confundidos com bandidos. Isso parte de um preconceito social. Tem sentido? Tem, mas eu mantive o encadeamento. Eu dei a tese e eu expliquei, né? Exemplifiquei, fundamentei a minha teoria para que ela fizesse sentido. Bom, isso foi a coesão sequencial. Quando a gente pensa em coesão referencial, o processo de referenciação aponta para dentro do texto, tá? Então a gente tem estratégias de referenciação que evitam a repetição vocabular. Torna um texto menos denso, torna o texto menos cansativo. Isso faz com que você tenha uma produção textual mais bem vista, né? Uma produção textual melhor encadeada, tá? Então prestem atenção aqui. Hiperônimo e hipônimo. Hiper é a ideia geral, hipônimo é o específico. Essas ideias de hiperônimo e hipônimo, elas podem se subverter, elas podem se inverter ao longo do texto. Então, por exemplo, eu tenho médicos, cardiologista é um tipo de médico, hiperônimo, médico, hipônimo, cardiologista. A gente tem ainda a questão dos animais, animal, hiperônimo, hipônimo, cachorro. Jogo o cachorro pro hiperônimo. E aí vou falar de um tipo de cachorro, poodle, tá? Então, essas relações de hiperonímia e hiponímia, elas são contextuais, tá? E a gente vai administrar isso dentro do texto. Exemplo, os moradores de comunidade sofrem com os serviços precários que lhes são oferecidos, já que a marginalização se inicia da deficiência de educação, saúde, isolamento e saneamento básico. Eu mesmo sem entender a minha letra. Vamos prestar atenção aqui. Os moradores da comunidade sofrem com serviços precários. Serviços precários parte para aquilo que a gente chama de hiper, que é a ideia geral. Logo em seguida eu especifico, é o que a gente chama de hipo. Educação, saúde, saneamento básico. Isso aqui é hipônimo, que é o específico, tá? Essas relações fazem com que a gente evite a repetição vocabular. Outra estratégia de possibilidade de bom uso da referenciação é o processo de sinonímia. A gente tem ali, os moradores das favelas sofrem não só com a segregação, mas também com o preconceito. Nessas comunidades, favelas, comunidades. A violência e a falta de oportunidades são vilões difíceis de se combater. Comunidades, favelas, a gente evita a repetição vocabular através de um processo que a gente chama de sinonímia. Anáfora. Dentro da estrutura de um texto, os elementos anafóricos apontam para aquilo que vem antes. Os elementos catafóricos anunciam, ou seja, vai vir depois. Então, lembrando, anáfora antes. Percebam como ela procede dentro da estrutura textual.
saneamento básico, saneamento precário, educação escolar ineficaz, falta de atendimento hospitalar, violência exacerbada. Todas essas problemáticas, ó, o uso do pronome aqui, anafórico, são encontradas com abundância nas favelas brasileiras. Aqui eu jamais poderia colocar estas problemáticas. O estas, ele é catafórico, então ele vai apontar para algo que vem depois. O essa, por sua vez, é anafórico, então ele aponta para o quê? Saneamento básico, educação, falta de atendimento hospitalar e violência exacerbada. Processo anafórico, tá bom? Quando a gente fala de catáfora, a gente fala de um processo de enunciação. Então você vai anunciar algo que aconteceu. Percebam aqui como que se constitui a anáfora dentro da estrutura textual. A diversidade deveria ser um fator de orgulho para o povo brasileiro, já que a formação da identidade de seu país faz parte de um processo de miscigenação. Entretanto, percebe-se isto, catafórico. A disseminação de preconceitos raciais ainda é um problema recorrente. Então, isto estabelece catáfora. O anterior, a gente viu que era uma anáfora retomada. Abaixo, o uso do pronome relativo. O pronome relativo tem o objetivo de retomar o termo antecedente, substituir na nova oração. Então, ele evita dessa forma a repetição vocabular. Os problemas pelos quais sofrem os favelados não se restringem ao preconceito. Sofrem os favelados. Os favelados sofrem por alguma coisa. Pelo quê? Pelos problemas. Então, esse elemento pelos quais retoma problemas e o substitui, evitando a repetição. Do lado de cá, e por último, a gente vai falar dos pronomes demonstrativos. Já falei do este, né? E aí a gente também vai falar do isto e do esta, e do esse, do essa e do isso. Quando a gente pensa no esse, essa, isso, ele vai ser sempre anafórico. Ele falava besteiras. Isso me incomodava. Retoma. Ele falava isto, besteiras. Esse isto, por sua vez, como este ou esta, é catafórico, porque ele anuncia. Quando eu tenho uma relação, eu tenho aqui, por exemplo, o velho, e aí a gente troca aqui para evitar problema, o velho, o índio e o negro são discriminados por motivos diversos. Aquele sempre relativo ao mais distante, dentro do enunciado. O mais distante é velho. O primeiro é negro, o segundo é índio, então o mais distante vai ser velho. O velho por ser improdutivo. Esse, segundo mais distante. O índio, por ser considerado atrasado e preguiçoso. E este, né, o mais próximo, o negro, por não ser libertado ainda do estigma da escravidão. A gente tem aqui uma enumeração e a gente evita a repetição de palavras como velho, índio e negro. Lembrando que a gente precisa manter a concordância textual, estão todos no masculino, aquele tem que concordar no masculino. O esse remete ao índio, a mesma coisa, concordância. E o este remete ao negro. Mais uma vez eu mantenho a concordância. Se por acaso um desses vocábulos fosse feminino, eu obrigatoriamente faria a concordância no feminino para manter a concordância textual, tá bom? Então assim, por aqui, a aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né, para que a gente evite a repetição vocabular, né? Muito obrigada.